O ex-presidente Jair Bolsonaro estaria atuando para vetar o apoio do PL a candidatos do PSD nas eleições municipais. O jornal Estadão teve acesso a um áudio vazado em que o ex-presidente diz, abro aspas, deixo claro, PSD de Kassab, eu não apoio ninguém, fecho aspas. A conversa, segundo a reportagem, era sobre a eleição em Presidente Prudente. Aliados do ex-presidente relatam que Bolsonaro culpa o presidente do PSD pelo voto favorável de todos os deputados e senadores da sigla ao indiciamento dele na CPMI dos atos de 8 de janeiro. E sobre essa investida, eu quero ouvir os nossos analistas do dia, começando com você, Amanda Klein. Bolsonaro não quer o apoio do PSD, de Kassab. Agora, diante dessas investigações que vieram à tona, Jair Bolsonaro na mira da Polícia Federal, do STF não pela primeira vez, é bom frisar. Será que o contrário talvez também não se aplica? Talvez seja verdade, né? Se bem que as realidades locais são muito diferentes da realidade nacional, Lívia. Eu acho que cumpre lembrarmos algumas coisas aqui. Primeiro, o PSD, o Gilberto Kassab, principalmente, é um secretário de governo do Tarcísio de Freitas, é um dos mais influentes articuladores políticos na cena local do governo estadual e também na cena nacional, uma pessoa muito próxima ao Tarcísio, que ninguém precisa lembrar, foi eleito com ajuda e com carimbo aí tutelado por Jair Bolsonaro. Outra coisa, o PSD quintuplicou o número de prefeituras nos últimos anos, né? Desde a eleição de 2020 até agora, o PSD quintuplicou. Eu até peguei um ranking aqui, olha, ele elegeu 66 prefeitos em 2020, hoje tem 329 prefeituras pelo estado de São Paulo, foi o partido que mais cresceu. Isso só tem referência, só se refere ao estado de São Paulo. Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, elegeu 24 prefeitos e foi para 50, quer dizer, dobrou, mas aumentou pouco o número. E o PL, de 41 prefeituras para 56, ou seja, Gilberto Kassab foi o mais bem-sucedido em fazer o seu partido crescer, principalmente nessa esteira do derretimento da representatividade do PSDB no estado de São Paulo, depois de uma longa hegemonia que durou mais de 2 décadas, ele conseguiu capitalizar politicamente e transformar em poder local. Portanto, o PSD está muito bem representado e tem musculatura suficiente no estado de São Paulo para seguir nessa eleição agora de 24. Essa recomendação do Bolsonaro, inclusive, Amanda, ela se estende para o resto do país, para outras eleições. A política recomenda razão, menos emoção e muito mais razão na hora de uma tomada de decisão como essa. Você articular palanques municipais no país inteiro, você precisa naturalmente considerar as forças locais. E muitas vezes essas forças vão estar, vamos dizer assim, dissociadas daquelas que operam no plano nacional. Isso é tão verdade que o PSD do Kassab opera em diferentes níveis, aliados sempre aos governos. No caso aí, ele tem 3 ministérios aqui no governo federal, ele está ali como o principal secretário do Tarcísio e ainda é conselheiro do Ricardo Nunes. Então, o PSD do Kassab hoje é uma força importantíssima. No plano municipal, inclusive, se tornou a maior força política. Ele conseguiu, com as suas articulações, trazer para dentro do partido, o Kassab, trazer para dentro do partido quase 1000 prefeitos, né? Então, não só aqueles que foram eleitos, mas outros que vieram depois, que mudaram de partido e agora estão na legenda. Então, hoje, o PSD é a força política com mais executivos municipais do país, ou seja, que tem, naturalmente, mais chances, inclusive, de reeleger esses executivos, de fazer sucessores. Então, você não se aliar com uma força política dessa não faz o menor sentido. Especialmente quando você olha para trás e considera que o PSD foi um dos partidos mais beneficiados em 2021 com o tal do orçamento secreto na gestão do Bolsonaro. Essa decisão do Bolsonaro, ela parte do princípio de que o partido o traiu na hora de pedir ali o indiciamento do Bolsonaro na CPI da Covid. Mas isso, naturalmente, é a atuação focal ali da bancada, né? Então, infelizmente, essa decisão aí acaba por prejudicar o PL e as suas chances de eleição.
Lembrando que o Kassab já conseguiu 2 tentos importantes na história da política recente. Ele foi ministro da Dilma e do Temer durante o processo de impeachment, ou seja, até a Dilma sair, e depois, na entrada do Temer, ele continuou com os pés nas duas canoas, era ministro, continuou ministro, e conseguiu manter Guilherme Afife Domingos ao mesmo tempo, vice-governador do Alckmin em São Paulo e ministro da Dilma em Brasília, quando o Alckmin era adversário do PT. Guilherme Afife, vinculado ao partido de Kassab, filiado ao partido de Kassab.